desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Este mundo eu sei, já não vai muito longe e o mal vai em breve findar. Minha fé em Deus, sim, está bem firmada. Jesus logo vai regressar. Não desistir, Cristo vem logo. Breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Amém? Essa é a nossa esperança, o dia da volta de Jesus. Bem-vindo e bem-vinda a mais um Pão Quentinho, aqui no Palavras Benditas de hoje, a Palavra de Deus, a palavra cheia de graça, a palavra que carrega vida, porque é a palavra do Senhor. Deus te abençoe. Obrigada por vir ao nosso encontro de todo dia, de toda manhã, às 7 da manhã, ao vivo, aqui no nosso Instagram. E essa mensagem depois fica no nosso YouTube, Darleide Alves. Você pode encontrar ali o meu canal com as demais mensagens para você ouvir outra vez, compartilhar com os seus amigos, pegar o link, mandar pelo WhatsApp para os seus amigos, nas listas de transmissão, como já tem gente fazendo isso e muitas pessoas têm sido acolhidas com a palavra de Deus. Obrigada pelo carinho de todos, viu? Vou desativar agora os comentários para nós focarmos na palavra. O assunto de hoje me faz o coração alegre nesses últimos dias, porque é uma percepção que muitas vezes se perde e você já vai me entender. Eu convido você a tomar a sua Bíblia ou me ouvir aqui, mas tendo em mente que acompanhar a palavra de Deus, ter a palavra de Deus em mãos, é sempre mais rica a experiência, tá bem? Veja, o que eu tenho percebido já há muito tempo, mas especialmente com esse contato bem direto com as pessoas e suas necessidades, seus medos, ansiedades, preocupações, e nesse período de pandemia, essas preocupações, tensões, ansiedades, eles se tornam muito mais fortes, muito mais contundentes. Então, as pessoas falam desse medo, incluindo o medo de Deus. E por ter sido despertada a visão de que estas coisas que nos acontecem podem demonstrar a proximidade da volta de Jesus, podem despertar, como tem sido o despertamento de muitas pessoas para considerar a palavra de Deus, o que diz a palavra de Deus. Uma das questões mais procuradas nos últimos dias, desde que começou a pandemia, foi a respeito do Apocalipse. As pessoas têm buscado conhecer mais, especialmente no começo, aquele medo, aquele susto. Mas vamos considerar que muitas das pessoas fazem isso, fazem esse movimento de conhecer a palavra de Deus, o que ela diz a respeito dos acontecimentos, baseadas em muito medo. E esse medo é transferido para o medo de Deus. Há um medo que é transferido até para a volta de Jesus. Há um medo a respeito das coisas que virão, um medo muito grande, sem se dar conta quem é você, quem sou eu nessa jornada entre nós e Deus. Falei para vocês no último encontro sobre a necessidade de nós conhecermos a Deus, porque nós não conhecemos e por isso nós desconfiamos. Porque nós não confiamos em desconhecidos, nós não confiamos em Deus quando Ele é desconhecido para nós, ou quando nós o conhecemos superficialmente e na hora de uma dificuldade como esta e todas as dificuldades envolvidas, nós desconfiamos de Deus, nós temos medo de Deus.
porque nós nos esquecemos que Deus é nosso Pai e que nós somos seus filhos, e que nós fomos aceitos por Cristo Jesus, e que em Cristo Jesus nós temos livre acesso ao coração do Pai. Nos esquecemos disto e então focamos no medo, ficamos perdidos, ainda que dizemos ser cristãos. Então eu quero chamar a sua atenção para, no livro do Apocalipse, você encontrar quanto é manifestada a graça e a misericórdia de Jesus. Porque tantas vezes nós recorremos ao conhecimento da palavra, mas ao nos deparar com o livro do Apocalipse, nós ficamos muito temerosos, muito temerosos. Volto a dizer, por falta de conhecer quem é Deus. O que significa toda a expressão de Deus ao revelar o que ele revela em sua palavra para os seus filhos. Ele não revela para quem não quer saber. Ele não revela para os ímpios. Ele revela para o coração que ele lê e sabe ser um coração sedento de conhecê-lo. Mesmo os que estão lá fora, mesmo os que não são cristãos propriamente dito, mas têm uma sede de verdade, têm uma sede de encontro, têm uma sede da eternidade. O Senhor chama a estes para revelar-lhe a verdade. Revelar-lhes a verdade. Então vamos aqui rapidamente fazendo algumas pontuações e ponderações a respeito do livro do Apocalipse. Me acompanhe, eu considero esta mensagem muito especial. Ela me toca profundamente, porque talvez nem eu mesma tenha me dado conta anteriormente de como eu encontro a graça e a misericórdia de Deus no Apocalipse. É o livro que começa dizendo revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos dos últimos dias. O Apocalipse é para os seus servos. O Senhor quer revelar aos seus servos verdades a respeito do fim. E quem revela? Jesus Cristo. Ele enviou um anjo para apresentar esta verdade a João Batista quando ele estava na ilha de Patmos, e então esta mensagem foi enviada às igrejas de Deus, incluindo a nós, os seus servos. Olha a beleza disso. O céu se propor a escrever uma carta contando aos seus servos o que viria a acontecer. Não faz sentido que os seus servos, portanto, tenham medo, porque é o seu Deus que, em amor, quer lhe contar um segredo. E diz mais: feliz é aquele que lê, feliz é aquele que ouve a sua mensagem e obedece o que está escrito nesta carta de Deus. O Senhor fala de felicidade. Ser feliz é conhecer a vontade de Deus. Então, essa declaração já vem de cara para mim e para você. Feliz o que lê, feliz o que ouve, feliz o que pratica, feliz o que crê em Deus. Portanto, é uma mensagem de felicidade no mundo que anda desesperado procurando felicidade. Aqui o Senhor manda a mensagem para a nossa felicidade. É para conhecer o Apocalipse e ser feliz. Não é para ter medo, não é para se desesperar, é para ser feliz. É para ser feliz que o Senhor me revela. Você entende? Por que tanto medo quando o Senhor fala a respeito daquilo que Ele declara ser para o nosso bem? Bom, na continuidade, nós vamos ouvir falar bastante a respeito da bondade e misericórdia de Deus em todo o Apocalipse. Acredite! A carta de Deus para mim e para você nos últimos dias não é de todo falar da besta do Apocalipse, dos flagelos e das pragas. Nós ficamos muito focados em pragas, besta do Apocalipse, o que virá como flagelo, como taças da ira de Deus sendo derramada. Nós ficamos muito temerosos, muito focados nisto e nós perdemos o que tem de tanta graça, amor e misericórdia da parte de Deus para mim e para você.
Então ele vai dizer assim: toda a glória seja àquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados. Por meio do seu sangue, ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, o seu Pai. A ele sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Vejam, ele vem com as nuvens do céu e todos o verão, até mesmo aquele que ultrapassaram a todas as nações da terra, e todas as nações da terra, por causa dele, lamentarão. Até mesmo aqueles que o transpassaram o verão. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz Jesus. Diz o Senhor Deus. Eu sou aquele que é, era e ainda virá, e o Todo-Poderoso. Olha a grandeza da revelação de Deus, quem Ele é e o que Ele vem fazer. E quem somos nós? Ele disse que nos escolheu como sacerdotes. Ele disse que nos escolheu e que nos ama e que nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. É você que crê em Jesus Cristo? Você realmente acredita que Jesus, pelo seu sangue, comprou a tua vida para a eternidade? E que apesar dos problemas e das dificuldades que você enfrenta aqui, você tem uma eternidade com Deus? Que você tem os seus pecados cancelados? Pode ser que você tenha contas para pagar. Pode ser que você tenha muitas dificuldades para administrar. Pode ser que os seus relacionamentos não vão bem. Pode ser que o seu casamento, pode ser que a relação com seus filhos, pode ser que a sua solidão, o seu medo, o seu sentimento de inutilidade esteja apagando essa visão tão linda, tão única, tão exclusiva. O Senhor cancelou os teus pecados, aleluia! O Senhor cancelou os meus pecados, bendito seja Deus! Então, João continua agora falando a respeito da visão. Ele diz: eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança para a qual Jesus nos chama. Olha que palavra linda! O Senhor nos chama para a perseverança. João disse que era parceiro dos seus irmãos no sofrimento, porque sofremos, não é, gente? João Batista sofreu, João Evangelista sofreu, Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro, Paulo, Tiago. Vamos falar dos lá de trás? Abraão sofreu, Moisés sofreu, Davi sofreu, Salomão sofreu. Muitos sofrimentos por conta dos próprios atos, das próprias atitudes, por terem praticado atos que invariavelmente acarretam e acarretaram, como para nós também, sofrimento. Mas a misericórdia de Deus abundou sobre aqueles homens no chamado, no ministério, e eles sofreram. Jesus Cristo sofreu. Os seguidores de Jesus Cristo sofreram. E ao que o Senhor nos chama? Ao que é próprio de quem conhece a Deus e crê, e que mesmo em face do sofrimento, persevera. É preciso perseverar. Crente que desiste na primeira esquina não sabe o que é perseverar. E perseverar até o fim. Vamos ver. Então, João, ele continua dizendo que estava exilado na ilha de Patmos por pregar a palavra de Deus. Ele era perseguido por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. E então ele foi levado em visão ali na ilha de Patmos para dizer as coisas que vêm a seguir. Sabe o que vem logo de pronto quando João se apresenta como mensageiro de Jesus para escrever a carta? Ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Quanta lindeza de Deus revelada para mim e para você no Apocalipse! Que medo é este do que está revelado? Se o Senhor já de várias maneiras tem dito aqui, eu ainda, bem no começo do livro do Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo para os seus servos, portanto é para mim e para você, ele vai dizer: ao vitorioso darei do fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. E aí vem a primeira carta, a igreja de Esmirna.
É um tempo dividido em 7 igrejas, e então o Senhor manda uma carta à igreja de Esmirna. Ele diz: eu conheço as tuas aflições, a sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você, mas não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Mesmo em face da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Veja que o Senhor, ainda que ele anuncie algo que possa causar temor, ele logo acolhe e diz: não temas. Se você vencer, eu lhe darei a coroa da vida. Há uma próxima carta agora para a igreja de Pérgamo que diz: conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim, você permanece leal ao meu nome. Veja, era uma igreja que estava próxima, ou que estava num lugar que era a cidade onde estava o trono de Deus. Amados, eu quero dizer que eu não vou entrar aqui na linguagem que diz respeito aos símbolos e aos significados, os tempos, quem são, quem deixa de ser. Eu quero, neste nosso encontro aqui, fazer com que os seus olhos se abram para encontrar no Apocalipse, na revelação de Jesus Cristo, a grandeza da sua misericórdia. Eu tenho em mente as pessoas que estão temendo, as pessoas que estão desesperadas, as pessoas que estão aflitas, as pessoas que têm medo de Deus, as pessoas que têm medo do fim. Sendo que para o fim o Senhor reservou para os seus servos, Ele reservou graça, Ele reservou misericórdia, Ele reservou amor, Ele fará justiça em amor aos seus servos. Não temas. Eu falo para você que tem medo, não temas. A toda hora o Senhor se reporta dizendo: eu te darei a vitória, eu te darei a coroa da vida, eu te farei comer do fruto da vida, eu te darei vida. Não temas. Ele vai dizer mais: vocês foram minha testemunha fiel, aí mesmo no lugar de habitação de Satanás. Mesmo no lugar de habitação de Satanás, o Senhor vê uma igreja que ali, naquele período, se manifestava com fidelidade. Não é a circunstância quem deve determinar a minha fidelidade, é a minha fidelidade que vai confrontar a realidade, ainda que esta realidade seja uma que haja nela elementos da atividade do inferno, dos demônios, de Satanás. Mas a minha fidelidade o Senhor verá. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso, mais uma vez o Senhor está dizendo: você acha que eu estou repetindo a palavra anterior? Não, eu estou continuando. E mais uma vez o Senhor vai dizer: ao vitorioso darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca e nela estará gravado um nome novo que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Nós teremos de Deus nome novo. O Senhor terá um segredo comigo. Ele me dará um nome novo e será um segredo entre eu e Ele. Como será esse nome? O que dirá esse nome? Tem a ver com o meu caráter? Tem a ver com a minha fé? Tem a ver com a minha fé em Jesus? Ele me dará uma pedrinha branca com o nome escrito. Segredo entre eu e Ele. Bendito seja o nome do Senhor. E tem mais. O Senhor agora vai falar para a igreja de Tiatira e Ele diz: eu sei de tudo que você faz. Eu vi o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e observei como você tem crescido em todas estas coisas. Deus nos acompanha, Ele vê o nosso crescimento, Ele vê quem somos e Ele vai nos edificando, Ele vai nos apoiando. É como Deus nos aplaudindo e dizendo Ele: você tem crescido em todas estas coisas, na perseverança, na fidelidade. Mas Ele diz: contudo, eu tenho contra você uma queixa. E aí Ele faz uma queixa. A igreja de Tiatira.
Vocês estão aí convivendo com uma mulher e ela os ensina a cometer imoralidade sexual, a comer alimentos oferecidos a ídolos. Eu estou vendo. Mas olha, eu sou aquele que sonda mente e coração e eu darei a cada um de vocês aquilo que os seus atos merecem. Não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já têm até que eu venha. Você vê que ele faz a advertência, mas ele vem imediatamente com a misericórdia e oferece a porta da misericórdia escancarada para quem quer entrar, e eu lhe diz: eu não lhes pedirei outra coisa, senão que se apeguem firmemente ao que já têm até que eu venha, porque ao vitorioso que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará com vasos de barro. Eu também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por que tanto medo? Por que tanto pavor do fim? Por que ter medo do Apocalipse? Por que ter essa agonia a respeito das coisas que virão, se o Senhor nos tem revelado a cada uma delas em amor? Veja como o Senhor se dirigiu a cada uma das igrejas ao longo do tempo, nos períodos específicos. O Senhor envia cartas com repreensão, mas também com, além da exortação, com palavras de misericórdia e promessa. Quando o Senhor te exortar, o Senhor também te edificará. Quando o Senhor me exortar, quando o Senhor chamar a minha atenção, Darleide, preste atenção, você está errada, olhe o seu pecado, abandona essa vida, muda de atitude, toma jeito na vida, Ele vai me oferecer a sequência de promessas. Aí Ele vai escrever à igreja de Sardes: sei de tudo que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperte. Exortação. Você tem fama de estar vivo, você tem fama de ter fé, você tem fama de ser bom, você tem fama de ser por mim, mas esquece, você está morto. Não é bem assim. Fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isto está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos do meu Deus. Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Mas o Senhor desperta antes. Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida e confirmarei diante do meu Pai e de seus anjos a que ele pertence. Bendito seja Deus! Tem exortação, mas tem promessa. Tem convite para aceitar a graça. Tem convite para se arrepender e se converter. Como tem sido com você? Quando o Senhor te repreende, você se entristece, em lugar de, com esta tristeza, aprender a se edificar em Deus e buscar em Deus as suas misericórdias para ser um homem e uma mulher melhor, para ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus e andar em santidade, nas suas lutas, nas suas dificuldades, lutando contra o seu próprio eu, mas sendo vencedor dia após dia, no nome de Jesus Cristo. Ele escreve à igreja de Filadélfia. Ele diz: abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Olha que coisa bonita. Ele diz: você obedeceu a minha ordem para perseverar. Eu o protegerei do grande tempo da provação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. O que o Senhor está dizendo? Ele está dizendo: porque obedeceu a minha ordem para perseverar. Perseverança outra vez. Já apareceu o convite à perseverança aqui no Apocalipse outras vezes. Agora aparece mais uma vez. Crente é chamado para perseverar. Crente não pode viver uma vida infantilizada de menino no parquinho, achando que tudo é carrossel.
Crente não pode viver uma vida em Deus, achando que estar em Deus é uma vida de parquinho, brincando no carrossel, achando que tudo pode acontecer com todos, menos comigo porque sou cristã, menos comigo porque eu adoro a Deus. Calma aí, nós passaremos por provações, por tribulações. Eu não me canso de dizer essas coisas porque é muito comum cristãos que pensem que a vida é um carrosselzinho, infantilizando a experiência cristã, imaginando que pode livrar-se das provas. Jesus passou pelas provas, eu sei. Jesus levou sobre si todas as nossas pisaduras, Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, eu sei. Mas o Senhor disse que nós passaríamos por tribulações e que tivéssemos bom ânimo, e que porque Ele andou pelo caminho estreito, nós andaríamos também. Voltemos ao Apocalipse, quando o Senhor diz: venho em breve, apegue-se ao que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Vai deixar essa tribulação aí roubar a sua coroa? Vai deixar um casamento, uma briga, uma raiva, o que for? Vai deixar isto roubar a tua coroa? É Jesus quem está nos advertindo. Não deixe que ninguém roube a sua coroa. O vitorioso se tornará coluna no templo de Deus. Meu amigo, minha amiga querida, nós estamos lendo o Apocalipse e eu estou plena da graça de Deus, plena da presença de Deus para o que virá. Seja o que for, como sempre foi ao longo da história, como Ele esteve com a igreja no passado, como Ele esteve com seus filhos, com os seus amados em todo o tempo, o Senhor estará conosco agora e para sempre. Olha o que Ele diz: apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. O vitorioso se tornará coluna no templo de Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e ele será cidadão da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Uau! Bendito seja Deus! Aleluia! Aí ele vai escrever a carta de Laodiceia, que é para nós. Laodiceia já é a igreja do nosso período. Tá bem? Ele diz assim: a igreja de Laodiceia, daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus, escreveu para Laodiceia. Ele diz: eu sei tudo o que você faz. Você não é frio nem quente, você é morno, e por isso eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pesada. A carta para Laodiceia, para a igreja morna, o Senhor chega junto e fala o que precisa dizer, sem meias palavras. Porque é como água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei da minha boca. Você diz: eu sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu aconselho a comprar de mim, aí vem o conselho. E não faz muito tempo que eu falei a respeito desse conselho de Deus, então eu vou me adiantar quando também ele disse: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e juntos faremos refeição como amigos. O vitorioso sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso, me sentei com meu Pai em seu trono. Ele dá a exortação direta à igreja de Laodiceia, ou seja, nós, é para o nosso tempo, é para você, é para mim, nós temos sido mornos, e o Senhor, por usar essa figura de linguagem, Ele está dizendo que é inaceitável uma igreja morna, é inaceitável um cristão morno esperar a coroa da vida, esperar a vida eterna nessa mornidão. É um crente mais ou menos, é uma vida espiritual mais ou menos, ora mais ou menos, louva mais ou menos, é um adorador mais ou menos. Depende do dia. Quando eu estou de bom humor, eu sou adoradora. Quando eu estou de bom humor, eu oro. Quando eu estou de mau humor, eu vou tocar a minha vida e seja o que Deus quiser. Ele está dizendo: isso é vida de mornidão. E se não mudar, eis que estou a ponto de vomitar-lhes da minha boca. Mas vem o Senhor e diz: olha, se você me deixar entrar na sua vida, eu entrarei, você ceará comigo, eu com você como bons amigos, e você ainda terá lugar de sentar comigo no meu trono, como eu sentei com meu Pai.
você estará comigo. Promessa de Deus. Promessa de Deus no Apocalipse. Depois você vai ver a adoração no céu. É o capítulo 4, adoração no céu, vi uma porta aberta no céu, a mesma voz que tinha me dito antes falou comigo como num toque de trombeta. Ele diz, suba para cá e eu vou lhe mostrar as coisas que irão acontecer. Oh, meu Deus, o que vai acontecer? Não me fale, que medo do Apocalipse, ó, tremendo de medo. Quando Deus vem e me diz assim, vem cá, deixa eu te contar, deixa eu te mostrar, deixa eu te mostrar aqui o que acontece. E João viu o trono de Deus. Ao redor do trono havia 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 anciãos, todos vestidos de branco, usando coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos. Uau! Que coisa extraordinária! Então, cada um dos seres vivos tinham 6 asas, inteiramente cobertas de olhos por dentro e por fora. A gente não consegue imaginar isto. E dia e noite eles repetem sem parar. Sabe o que dizem diante do trono de Deus? Santo, 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 o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, o que é e ainda virá. Cada vez que os seres vivos dão glória, honra e graças ao que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram e o adoram, aquele que está sentado no trono. Qual é o pavor? Tem glória de Deus derramada no livro do Apocalipse, na revelação de Deus para os seus servos, tem glória de Deus derramada. Bendito seja o nome do Altíssimo. Que medo é esse que você tem sentido? Que pavor é este? Que agonia é esta? Que ansiedade, que preocupação, que desespero é este? Tem glória de Deus sendo manifesta para os seus filhos. Tem revelação do Senhor que nos faz viver esse ambiente de adoração, sabendo que no céu adora-se a Deus 24 horas por dia. E a palavra continua dizendo, Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criastes todas as coisas, e elas existem porque as criastes segundo a sua vontade. Bendito seja o nome de Deus. Aí vem o momento em que o Cordeiro de Deus foi encontrado para abrir o livro. E houve choro, porque quem vai abrir o livro? O Cordeiro estava ali para abrir o livro. Não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro e lê-lo. O livro escrito por dentro e por fora, lacrado com os 7 selos. Eu vou chamar de um livro de segredos de Deus. Alguém precisava abrir. Quem pode abrir? Claro, o Cordeiro de Deus. E quando ele abriu o Cordeiro, João chorou. Então um dos anciãos disse, não chore. Veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, ele conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os 4 seres vivos e no meio dos 24 anciãos. Ele deu um passo à frente, recebeu o livro na mão direita daquele que está sentado no trono. E quando o cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos se prostraram diante dele, e cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, e que são as orações do povo santo. As orações do povo santo lá na presença de Deus, nas taças de ouro cheias de incenso, as orações do povo de Deus. E entoavam um cântico novo com estas palavras. Entre aquelas orações, mais que orações pedindo por nossas coisas, mais que oração pedindo para o Senhor resolver nossos problemas, são orações dos santos pedindo justiça, oração dos santos pedindo misericórdia, oração dos santos pedindo a volta de Jesus Cristo, oração dos santos pedindo a glória de Deus. Estas orações estão lá diante do Senhor,
como incenso agradável a Deus. Ele tem a cada uma das nossas orações. Em nome de Jesus, para de achar que as tuas orações batem no teto. Deus não é Deus limitado e Deus não está acima do teto, Deus está entre nós. O Senhor está conosco. Ele é Emanuel. Quando você ora, a sua oração não sobe, a sua oração está com o Espírito que está em você e quem leva é o Espírito Santo. O Espírito Santo não se limita ao teto. O que limita as suas orações é orar ou deixar de orar, que nos limita. Orar mais ou orar menos, não orar de forma alguma, essa é a nossa limitação, porque as nossas orações, o Espírito Santo que está aqui comigo e com você, leva a Deus as nossas orações, porque Ele traduz as nossas orações, porque nem sabemos orar, nem sabemos dizer a Deus, mas o Espírito Santo sabe levar a Deus o nosso gemido, o nosso choro, nossa necessidade, os nossos lamentos. O Espírito Santo leva a Deus e ali estão as orações dos cristãos, dos servos de Deus. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo. E entoava um cântico novo com estas palavras: Tu és digno de receber o livro, abre os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu fizestes delas um reino de sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Por que o medo? Por que o pavor? Nossas orações estão com Deus? Nosso clamor por justiça está em Deus? Por que não a nossa esperança não estaria em Deus? Eu não estou lendo a carta de um Deus tirano ameaçando seus filhos. Eu estou lendo a carta de um Deus que revela sua glória, revela seu amor, revela seu poder, revela quem Ele é. E nós estamos aqui desconhecedores da graça, do poder, da misericórdia de Jesus, com medo, aflitos, desesperados. Por favor, conheça Jesus, conheça a sua palavra, conheça o seu poder. É mais do que saber da besta do Apocalipse. Eu preciso conhecer o Deus Todo-Poderoso. Quem é a besta do Apocalipse perto do Senhor, o Deus Todo-Poderoso? O que revela, o que Ele mesmo é, quem Ele próprio é. O Cordeiro de Deus se manifesta em graça. E nós fizemos do Apocalipse um livro do terror, um livro do medo, um livro do pavor, um livro da agonia, sendo nós os servos de Deus, os filhos de Deus. Passaremos por tribulações, provas, claro, mas olha quantas vezes o Senhor reforça a sua graça, o seu poder e a sua misericórdia para nos assistir. E Ele pede para sermos perseverantes, porque chegar até o fim não é coisa de covarde. Aliás, os covardes não entrarão no reino de Deus. Eu queria ler tudo, mas eu acho que eu deixo para o nosso próximo encontro. João diz que olhou novamente e ouviu as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono e também dos seres vivos e dos anciãos cantavam com forte voz: Digno é o Cordeiro que foi sacrificado de receber todo o poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e poder. São 7 atributos aqui a respeito do Senhor, né? Ele que foi sacrificado para receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Bendito seja Deus. Depois ouvi todas as criaturas do céu e na terra, debaixo da terra: louvor e honra, glória e poder pertencem àquele que está sentado no trono. Eles cantavam assim, e ao Cordeiro para todo sempre. E então os 4 seres vivos disseram amém, e os 24 anciãos se prostraram e adoraram.
É muito louvor e muita adoração no Apocalipse. Bendito seja o nome de Deus. Logo a seguir, no capítulo 6, o Cordeiro abre os 6 primeiros selos. O Cordeiro de Deus abre aquele livro, o livro dos selos, ele próprio quem pôde quebrar, porque só ele é o Cordeiro de Deus, só ele pode. E então a primeira coisa que ele faz, ele saiu batalhando para conquistar vitórias. Ele saiu batalhando para conquistar vitórias. O meu Deus saiu para batalhar por mim, por você, para batalhar por justiça, para batalhar para que este mundo viva e veja a justiça de Deus manifesta nos últimos dias, para o tempo reservado da manifestação do poder de Deus. Ele saiu batalhando para conquistar vitórias. E nós ficamos com medo. Ficamos com medo porque não conhecemos o nosso Deus. Ficamos com medo porque nós não temos segurança da graça de Deus. Ficamos com medo, apavorados, porque ficamos nos acovardando em face do medo, sem considerarmos que o Senhor lutará por nós. E ele já saiu batalhando para conquistar vitórias. Vou me adiantando. E quando o Cordeiro abriu o 5º selo, vi sob o altar as almas de todos os que haviam sido mortos por causa da palavra e clamavam ao Senhor em alta voz: ó soberano Senhor santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgues os habitantes da terra e vingues o nosso sangue? Estas são as pessoas, é a simbologia das pessoas que foram mortas, perseguidas por causa do evangelho. E então pergunta ao Senhor quando? É como o sangue de Caim gritando na terra, sabe? Aquele símbolo de dizer o sangue de Caim grita pedindo justiça. Então o Senhor virá para fazer justiça. Ele não vem contra os servos, ele não vem contra os santos, ele vem a favor dos servos, ele vem a favor dos santos. Não tenha medo. Então, o Cordeiro abriu o 6º selo e o 7º selo, e no capítulo 7 do Apocalipse vai dizer que os servos de Deus foram selados. E houve louvor e gratidão quando os servos foram selados. Nós, os servos, receberemos o selo de Deus. O selo do Espírito, o selo da graça, o selo da obediência, o selo de sermos guardadores dos mandamentos de Deus, o selo de sermos amados de Deus, de sermos servos do Senhor Deus. Ele vai nos selar, ele nos separa e nos sela. Somos dele, acabou. Continue o ímpio sendo ímpio, o injusto sendo injusto, mas os justos e santos continuem sendo justos e santos, porque agora estão selados. E o que diz? Depois disso vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras e gritavam com grande estrondo. O que eles diziam? A salvação vem do nosso Deus e está sentado no trono e do Cordeiro. Uma multidão de salvos. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono. Os anciãos e dos 4 seres vivos prostraram-se com o rosto em terra diante do trono e adoravam a Deus cantando: Amém, louvor e glória e sabedoria, gratidão e honra, força e poder pertence ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Mais uma vez, aqueles 7 itens que apareceram antes quando eu disse a vocês: louvor, glória, sabedoria, gratidão e honra, força e poder pertencem ao nosso Deus. 7. O número 7 aparece aqui outra vez. Quem são eles? São aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. De onde eles vêm? De onde vêm os santos? De onde vêm os servos? De onde vêm os que amam a Deus? São aqueles que vierem da grande tribulação, agora um grupo bem específico aqui. Louvaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Suas vestes, sujas de pecado, foram lavadas
no sangue do Cordeiro? Por isso, então, diante do trono de Deus eles estão, e dia e noite o servem em seu templo. E aquele que se senta no trono lhes dará abrigo. Nunca mais terão fome, nem sede, e o calor do sol nunca mais os queimará, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Eu acabei de ler para você o capítulo 7 do Apocalipse. Eu continuarei falando do Apocalipse e destacando a graça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus para os santos, para os servos, para os filhos de Deus. Insisto, é mal que nós nos apeguemos tanto ao que diz a besta do Apocalipse, ao que vai acontecer com relação à besta, ao monstro, ao que o diabo e Satanás vai fazer. Vai fazer! Ele vai fazer o que é próprio dele fazer, mas o que me importa é de que lado eu estou. Eu estou em Cristo. As minhas vestes foram lavadas no sangue de Cristo. Portanto, a revelação de Deus para os santos é: adorem o que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Santifiquem-se, permaneçam em mim. Trabalhem para o reino, convidem outros para vir e me conhecer e esperem. Ainda que haja tribulações, confiem. Eu lhes darei a coroa da vida. Eu lhes farei sentar junto comigo no meu trono, assim como sentei ao lado do trono de Deus, o Pai. Eu virei e os guardarei para mim mesmo. Eu estarei com vocês até o fim, e quando eu chegar para pôr fim a tudo, eu os terei para mim, porque vocês são meus. É isso, amados, é isso que precisa ser o mover da nossa fé, segundo a graça e a revelação do Senhor. Por que tantos crentes medrosos, acovardados, infelizes, como se Deus fosse um Deus carrasco, tirano, e que estivesse prometendo que nos últimos dias eu farei você sofrer, vocês são os miseráveis, eu não suporto. Não! A revelação do Senhor é para quem o quer, para quem o deseja, para quem o ama, para quem foi aceito. Nós fomos aceitos porque nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque nós o amamos. E nós não amamos quando a vida é um parquinho para brincar. Nós o amamos quando precisamos enfrentar duras provas. E é na prova que a nossa fé verdadeiramente se prova fé ou apenas crença. Tem gente que não tem fé, apenas tem uma crença. Crença é muito diferente de fé. Fé é algo que fica arraigado em sua alma, em sua mente, faz parte da sua vida, está nas tuas entranhas, move você em direção aos seus valores, aos seus princípios, a quem você é, faz parte da sua identidade. Não é só um conhecimento intelectual, ele é tudo, ele é um todo, ele é um contexto, ele é sua vida, é sua entrega, é viver em Deus e Deus em você, é permanecer em Cristo, como nós já lemos no Evangelho de João, capítulo 15, quando o Senhor insiste em que permaneçamos nele, permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim. Permaneça em mim na prova, permaneça em mim na bonança, permaneça em mim doente, permaneça em mim na hora da morte, permaneça em mim, confia em mim, eu sou Deus. Que maravilhoso ler o Apocalipse, o medo de muita gente com relação ao fim, e ali me deparar exclusivamente com a misericórdia de Deus, com a bondade de Deus, com o amor de Deus. O que vai acontecer aos ímpios, ele também revelou. Mas o que vai acontecer aos santos, isso que me importa. Ah, Darleide, mas como assim é o que me importa? O Senhor terá feito tudo o que o céu pode fazer para salvar a todos. A todos.
Não sejamos infantilizados mais uma vez ao dizer, mas paizinho, como assim? O Pai do céu não falha. Aos que permanecerão na impiedade até o fim, por quererem a impiedade até o fim, e o Senhor precisará pôr fim a uma história. Não dá para o pecado prevalecer para sempre. Não vai dar para continuar essa vida assim para sempre. Não tem condição. Chegará uma hora em que os ímpios precisarão ser julgados e ponto final. E nós, cristãos, povo de Deus, vimos inclusive que as orações por justiça, por misericórdia, pela volta de Jesus, a que o santo juiz venha e ponha fim a toda injustiça, são feitas as nossas orações. E está lá no Senhor. E Ele, quando voltar, atenderá nossas orações por justiça. Então é preciso fazer separação. Sim, haverá o fim para os ímpios, o fim para o pecado, o fim para diabo e Satanás. Chegará o fim do mal. Portanto, eu quero me ocupar do bem, eu quero me ocupar de Deus, eu quero me ocupar do reino, eu quero me ocupar da paz, eu quero me ocupar da graça. Eu quero, porque eu escolhi Jesus e Jesus me escolheu primeiro. Eu escolhi o sacrifício de Jesus Cristo para me justificar. Eu escolhi a graça de Deus. E é graça de Cristo Jesus é que me justifica. Que o Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê a paz. Eu espero que esta palavra tenha edificado a tua vida e permaneça edificando a tua vida, dizendo especialmente, não tenha medo, apenas persevere corajosamente, porque o Senhor tem promessas lindas para a sua e para a minha vida. Bendito seja o nome de Deus. Grande é o nosso Deus. Pai querido, nós pedimos que a tua graça se manifeste para o dia de hoje na experiência de cada um de nós. Louvado seja o teu nome. Obrigada pela família que está aqui. Obrigada pelos filhos amados que vieram te buscar, te adorar, te ouvir a tua palavra nesta manhã. Abençoa-os, meu Deus. Abençoa-os, meu Deus. Abençoa-nos todos com o Espírito Santo. Abençoa-nos para nos permanecermos perseverantes no teu caminho, no teu chamado e na tua verdade. Faze-nos enxergar a Cristo Jesus o tempo inteiro, em todo lugar. Nós bendizemos o teu nome. Amém, Senhor. Amém. Obrigada pelo tempo, obrigada pela companhia. Essa mensagem fica disponível agora lá no meu canal no YouTube, Darleide Alves. Eu te convido a compartilhar com seus amigos também, se te abençoou. A mim me abençoa muito me encontrar com você com a palavra, o pão quentinho de toda manhã. Até mais. Deus seja contigo.